Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho uma curiosidade. Você é ateia, né? Sou. Você fala do diabo brincando, mas você não acredita nele, não é Não. isso? É isso mesmo. Como é viver uma vida moral sem acreditar na transcendência? Bem, primeiro que eu fui criada na igreja evangélica, tá? Tá afastado aqui, irmão. Eu tenho um passado longo, como eu chamo de ovelha desgarrada ou senão desviado, né? Desviada. Eu sou uma desviada pros crentes no geral. Eu tenho um amigo que era desviado e depois virou só fiado. Ah, ok. Deixou de desse. E virou completamente. Exato. Realmente. Mas enfim, e eu fui criada num lar religioso bem rígido, tá? Então, assim, era a presença da religião em todos os âmbitos da minha vida, 24 horas por dia. E esse processo, pra mim, ele foi longo, pelo menos em direção ao ateísmo. Eu não me tornei ateia da noite pro dia. Na verdade, demorei muitos anos para aceitar o que realmente eu sentia e o que eu pensava a respeito. E essa é uma atitude que é relativamente incomum com evangélicos, porque quando eles entram na adolescência, eles querem se drogar, transar, beber, enfim, pintar o set, fazer o que quiser. Só que eles continuam acreditando. Então eles ficam um determinado período fora, se sentem mal, se arrependem e voltam. Aconteceu isso comigo. Entendeu? E alguns fazem esse ioiô várias e várias vezes. Então eles pecam, voltam, pedem perdão. Pecam, se arrependem, voltam, pedem perdão. E fica nessa. Eu simplesmente saí uma vez e nunca mais voltei. Por conta desse processo que ele foi intelectual e muito longo. Mas principalmente em relação a o quão infeliz eu era. Eu nunca fui uma crente sincera. Embora eu tenha feito o possível. Eu juro que eu dei o meu melhor, eu me esforcei, eu me submeti, eu obedeci. Eu não mentia, eu não falava palavrão, eu carregava 1 tonelada de culpa nas costas, eu ficava me martirizando e me chicoteando. Mas eu era uma pessoa infeliz. Eu era deprimida e, em grande parte, era devido ao meu desajuste comportamental de ser uma pessoa evangélica. O que é que atrapalhava? O que é que você queria fazer que não poderia? Cara, primeiro, questionar a existência de Deus. Eu questionava os papéis tradicionais do homem e da mulher. Sim. Ou sobre a benevolência divina, uso de drogas, sexo... eu ia dizer extraconjugal, mas pré-conjugal. Enfim, todo tipo de comportamentos que pessoas não crentes ou ateias no geral, elas podem se submeter, elas podem desfrutar, e pessoas evangélicas ou religiosas, geralmente associadas a uma ideologia, uma religião judaico-cristã, não podem fazer. E também teve o processo de que eu me descobri bissexual quando eu tinha 13 anos de idade, então isso também me afetou. Eu comecei a me associar com essas pessoas também e eu via que elas estavam sendo maltratadas, marginalizadas. Isso também foi outro fator que pesou bastante. E como é que eu lido com não ter uma religião para ser moral? Simplesmente existem modos de identificar algo que é bom ou ruim, independentemente de eu acreditar em uma criatura transcendental ou não. E mesmo a moral de Deus, por exemplo, ela mudou. Deus, no Velho Testamento, se arrependeu de ter acabado com a humanidade. Então, ele também mudou de ideia. No dilúvio, né? Exatamente, em relação ao dilúvio. Então, ainda assim, embora nós não tenhamos exatamente um critério moral objetivo absoluto que seja imutável, ainda assim a gente consegue conferir e observar o que realmente costuma funcionar melhor para os seres humanos, o que é mais benéfico, o que produz mais felicidade. E esses são os meus motores morais. Sim. O que costuma aumentar o máximo possível a felicidade das pessoas. É uma ética utilitária, né? Exatamente. Mas aí a questão, a parada é a seguinte, por isso que eu acredito muitas vezes numa vertente, eu nunca estudei, aprofundei nisso, mas eu acredito numa vertente mais calvinista de predestinação, quando falar em relação à salvação, esse tipo de coisa, porque eu passei pelos mesmos questionamentos que você. E ainda assim, a minha fé, ela se manteve. E eu não tô falando que eu sou melhor que você. Eu tô falando eu acho que eu sou, mas tudo bem. Eu acho que eu sou igual a você. Eu acho que eu sou igual a você. A diferença é que... bancou humilde agora, né? Não. Só pra me desbancar. Não, pior que é a única coisa que eu não consigo
dizer assim, eu sou foda moralmente, porque o cristianismo pesa. Ok. Entendeu? Eu sou o cara que, em condições normais, trairia, o cara que seria agressivo, que sairia na mão com a desavença, eu sou o cara que seria egoísta, que mentiria, que eu precisei de algo transcendental para dizer que esse caminho não é o certo. Eu não sou autossuficiente não. Eu não sou autossuficiente para seguir uma moral intuitiva. Eu preciso desse Deus. Sacou? Okay. Então, reconhecendo essa falha, e tipo, não é nem pra pagar de humilde, juro pra você, é sendo brutalmente honesto. Então, às vezes, eu uso muito a comédia pra isso. Tipo assim, eu faço piada, não sei o que e tal, um gostoso na plateia, alguma coisa assim. E, por exemplo, teve uma situação, a gente tava falando sobre religião, tinha uma mulher com um decote na frente, assim, a Bíblia perguntou, você é crente, moça? Ela, sim, com esse decote. Aí eu falei assim, pô, inclusive tá abalando minha fé, viu, moça? A tensão que a moralidade e a moralidade trazem, eu boto isso pra fora com piada, sacou? O conflito humano... Seria uma forma de exorcizar? Primeiro porque eu sou escroto, tá? Sem teorizar, eu sou naturalmente escroto mesmo. Meu senso de humor é assim. E segundo, pega um pouco disso aí também. De exorcizar esses males com a comédia. Mas então, veja só. Eu tive um período que, inclusive, talvez... grande parte das pessoas do meu canal, inclusive, nem saibam disso, em que eu posso dizer que eu abusei da ética utilitária, tá? Em que eu percebi que eu me tornei meio que moralmente niilista, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que eu pensava que eu deveria fazer o certo, o correto, eu não me submetia a critérios de desenvolvimento e de melhora moral, ou pelo menos na forma como eu deveria viver. Rapidinho, desculpa interromper, explica o niilismo brevemente pra mim, que eu tenho dificuldade de entender o conceito. Assim, rapidamente, de que nada importa, tá? Que todo mundo vai morrer, sabe? De que não importa se desenvolver, estudar, trabalhar, casar, não importa. Todo mundo vai parar embaixo da terra, tá? Mas assim, e nesse período... eu tinha uma mentalidade de que se eu não estivesse causando nenhum tipo de sofrimento nas pessoas, eu podia fazer o que eu quisesse. Entendeu? Então, isso podia incluir, por exemplo, mentir. Sim. Tratar as pessoas como objeto. Sim. Tá? E veja só. Digamos que eu estivesse te tratando como objeto numa relação casual, tá? E aí nós somos amigos, mas eu só quero fazer sexo contigo. E aí, em algum momento, tu não quer mais fazer sexo comigo. Sabe o que eu fazia? Eu terminava a amizade. Tipo, eu não queria mais saber dessa pessoa. Porque ela não tava me dando o que eu queria. E, embora essa pessoa não estivesse sofrendo por isso, hoje em dia eu tenho a percepção de que é um mau comportamento pra se ter em relação a outro ser humano. Que é egoísta, né? É egoísta, é muito autocentrado. E foi um período da minha vida em que eu levei essa minha ética utilitária ao auge, digamos assim. E aí depois eu... passei por um outro processo de autoquestionamento em relação a isso. E hoje em dia, eu pelo menos tento, né, ser o melhor possível. E eu não tô dizendo que eu sou perfeita, maravilhosa e tal. Eu tento, mas eu sou, assim, egocêntrica, eu sou megalomaníaca, eu gosto de chamar atenção, sabe? Eu quero colocar meu nome na história, eu gosto de prestígio, eu gosto de adulação, sabe? Tudo se trata de mim. Você não tenta combater isso? Não. Eu não tento. Eu acho que é esse o mal da crença moral sem a transcendência. Porque a pessoa desiste do conflito. E veja só, em relação a esse meu processo de mudança, eu conheci a filosofia das virtudes. Então, no caso, significa que tu precisa ser o melhor tipo de pessoa que tu puder em todos os âmbitos. Então, tu precisa buscar a humildade, tu precisa buscar a modéstia, tu precisa tentar ser o mais honesto, generoso e compassivo possível, o mais receptivo. Então, eu abandonei, digamos assim, essa postura utilitarista que, independentemente do que eu fizesse, se eu não estivesse fazendo mal, era o suficiente, para buscar, pelo menos, a filosofia das virtudes. E é o que eu faço, pelo menos na medida do possível. Mas a troco de quê, essa filosofia das virtudes? Porque é o correto. Porque é melhor que a gente seja melhor. Tu não concorda? Que é melhor que a gente trate outros seres humanos bem, que eles sejam mais dignos, mais respeitados, que eles tenham mais acesso à saúde, à educação, ao bem-estar, ao lazer, independentemente de ter um Deus ou não. Tu não acha que tudo isso tem um valor intrínseco?
Tem, mas eu reconheço esse valor porque eu sou a imagem e semelhança desse Deus na minha... Essa parte boa. Porque... E também não exclui a minha parte humana, que, por exemplo, assim... Porque eu vejo muito isso que você falou da busca da filosofia das virtudes, como tipo ir pra academia. Eu queria, quando era mais jovem, ir pra academia pra ficar forte e meter uma sungueta branca na praia. Pra meter uma sungueta e ficar assim, ó, bem imbecil. É bem fútil o meu motivo. Aí tinha dias que eu ia pra academia, e tinha dias que eu tava desmotivado. Sacou? Mas é que tu não pode fazer por motivação. Tu tem que fazer por hábito e por dever. Então, eu acho que é uma visão muito positiva do ser humano. Eu sou muito negativo em relação ao ser humano. Esse dever... você fala assim, e claro, jamais vou saber mais de você do que você mesma, né? Mas eu arriscaria assim, tem muito mais influência cristã nisso, em querer o bem, do que intelectual. Então, em relação à influência cristã, eu não discordo. Eu penso que eu tenho muita influência cristã na arte que eu faço, por exemplo. Quando eu vou escrever um texto, uma prosa, uma poesia, estéticas que me atraem. Enfim, eu tenho muita influência também moral na minha história de vida. Isso é inegável. Isso também acontece com a filosofia. Não existiria provavelmente iluminismo sem cristianismo, considerando a história das ideias, ok? A questão é que isso não torna necessariamente o cristianismo correto ou a melhor alternativa, devido a ter gerado coisas boas. Porque isso aconteceu, inclusive, com a Segunda Guerra Mundial, que gerou inúmeras coisas boas, como, por exemplo, a internet, gerou o Fusca, gerou a aspirina. Mas é uma comparação de medida. Não, é literalmente lógica. Você precisa reconhecer. Não é porque uma coisa foi ruim que ela não possa gerar coisas boas. Sim. E não é porque uma coisa foi boa que necessariamente todas as coisas que ela vai gerar depois vão ser boas também. Eu vejo da segunda forma, assim, tipo, se você fizer uma conta de soma simples, você pega a coisa muito mais negativa para a sociedade da Segunda Guerra Mundial do que positiva. Se você pega o cristianismo, você vê muito mais coisa positiva do que negativa. Isso aí já seria motivo de muita controvérsia. Então, o fato de, por exemplo, a gente ter... Pô, o próprio... Você citou que tinha... feministas conservadoras, inclusive eu acredito que boa parte delas acreditava em Deus. Sim, eram cristãs. Então assim, você vê nos direitos humanos influência direta do cristianismo. Sim. Você vê na universidade pública a influência da reforma protestante. Você vê a sociedade é só você comparar a sociedade influenciada, o ocidente influenciado fortemente pelo estilo de vida judaico-cristão e a parte em relação à mulher, a parte do planeta que é influenciado fortemente pelo islamismo. E mais, eu tava vendo Richard Dawkins, que era um ateu convicto, que é na minha época de adolescente, era o Pablo Marçal dos ateus. Um dos cavaleiros do Apocalipse. Falando que ele achava muito mais moral o estilo de vida cristão do que muçulmano, que ele gostava de ver a sociedade mais ateísta. Eu vi um vídeo dele. Mas que ele achava que o cristianismo era muito mais ético, sobretudo pela forma como tratava a mulher e as minorias, do que o islamismo. Eu concordo, também acho isso. Então... Mas isso não muda o fato de que existem malefícios gerados pelo cristianismo. Esse é meu ponto, entendeu? Esse é o ponto. Sim. E que eu não sei se faria sentido também dizer que o cristianismo, ele é a causa direta e unifatorial para determinados resultados, que seria a mesma coisa que dizer, ok, não existiria iluminismo sem o judaísmo, portanto, o judaísmo é a razão pela qual existiu o iluminismo e todos os valores sucessivos, subsequentes associados a ele. Sabe? São causas multifatoriais, contingenciais, muito específicas e que eu diria que por uma grande felicidade do universo nós conseguimos desenvolver a sociedade que nós temos hoje. Isso não significa que ela seja perfeita, o mundo ainda é horrível, ruim, mas ele já foi muito pior e tem muita coisa para melhorar ainda.